Bom dia, pessoal. Meu nome é Giana Barreira, sou bolsista do PET Engenharia Elétrica e agora eu vou resolver com vocês algumas questões de provas antigas de eletrônica analógica com o professor Demersil. Começando aqui com a questão 2, de 2019, ele fala assim: considerando o efeito Early, calcule IBQ, IVCQ, RP, GM, ZI, Z0, AV, AI e calcule V0 se uma carga RL de 6,8 K for conectada na saída com um VIN de 10 milivolts com uma impedância de 1 K. Então, começando aqui com a análise CC, nós temos a seguinte configuração. Então, essa é a figura apresentada para nós. E nós agora precisamos fazer a análise CC. E na análise CC, o capacitor é um circuito aberto, então a gente só ignora. E aí, nós temos a seguinte configuração. Nós temos 8 volts aqui e 20 volts aqui. Por quê? Porque aqui nós temos uma fonte de menos 8 volts, que é a mesma coisa que essa fonte aqui com mais para baixo. Então, 8 volts, que significa esse menos é o mais para cá. E aqui nós temos mais 12 volts, então o mais também está no sentido para baixo. E aí agora a gente pode somar essa fonte com essa fonte, ligando aqui os dois terminais somando, ficando 20 volts. E aqui nós podemos conectar essa fonte de 8 volts com esse ramo bem aqui. Então, eu fecho bem aqui e eu tenho 8 volts conectado ao RB, que vai para o TBJ, em seguida passa pelo R e volta. Então, a partir disso, nós podemos formar duas malhas. Duas equações, na verdade. Então, a primeira, que a gente começa com 8 volts, menos a tensão que cai bem aqui, que seria RB vezes IB, menos a tensão VBE, que cai bem aqui. Então, 8 menos IB vezes RB, menos VBE, menos a tensão que cai bem aqui, que vai ser IB beta mais 1 vezes RE. Isso tudo vai ser igual a zero. Então, nós temos que 8 menos VBE, menos IB, isolando IB aqui. Nós temos menos IB, RB, mais, porque o menos foi isolado, mais RE vezes beta mais 1. Isso tudo igual a zero. Isolando o IB, nós temos que IB vai ser igual a... Na verdade, aqui é 8, menos VBE, sobre RB mais RE vezes beta IB. Então, IB vai, sendo que VBE é 0,7, porque aqui é como se nós tivéssemos um diodo. Então, vai ficar 8 menos 0,7, dividido pelos valores das resistências e beta que nós temos conhecido. Então, nosso valor de IB é igual a 6,84. Consequentemente, o nosso valor de RP vai ser VT sobre B, e que VT é 26 mA, só 26 mili, e nosso IB, calculado anteriormente, é 6,84 micro. Fazendo essa divisão, obtemos RP igual a 3,8 K. Mas agora, como fazemos para calcular o pedido aqui, VCEQ? Agora, utilizamos essa segunda malha. Então, nós podemos fazer a seguinte equação: 20 menos VCE, que é essa parte aqui, que envolve tudo isso daqui, é o VCEQ, menos a tensão que cai novamente aqui, RE vezes IB, beta. Pronto. E agora, para calcular o GM, a gente precisa de C, sendo que C é beta e B. Temos o valor de beta e temos o valor de IB. Consequentemente, IC é 0,80
miliampere. Logo, GM vai ser o IC sobre o VT. Novamente, VT é 26 milha e o IC acabamos de calcular. Fazendo essa divisão, encontramos que GM é igual a 31,58 ms. Agora, concluímos o item A da questão. E agora, para calcular a impedância de entrada e de saída, precisamos fazer a análise CA. E na análise CA, nós substituímos o TBJ por um modelo equivalente. E esse modelo equivalente inclui o RP e o GM, no caso. Esse modelo equivalente é esse daqui. Que inclui o RP e o beta IB ou GM vezes VBE, tanto faz. E agora nós temos que esse RB aqui é esse RB. Na análise CA, ele encontra antes daqui no IB, então aqui ele vai encontrar-se antes de IB. E nós temos o RE, que está na base, então RE está na base, vem para cá também. E na análise CA, o nosso capacitor vira um curto-circuito. Então, nós temos VI e V0, antes calculados, antes tendo um capacitor aqui, agora não temos mais, é só um curto-circuito. E aqui ele pede para considerar o efeito Early. Então, no efeito Early, nós vamos inserir um R0, que ele vai dar o valor, um R0 entre o coletor e o emissor. Então, não confundam, não aterrem esse R0, pois ele estará sempre entre o coletor e o emissor. Outras vezes, o emissor não necessariamente terá o RE. Então, ele vai ser direto aterrado, e sim, o R0 vai ser aterrado. Mas, nesse caso, ele é sempre entre o coletor e o emissor. Então, aqui, ele está conectado bem aqui. E agora, nós partimos para a nossa análise. Nós sabemos que o ZI é igual a VI', então eu insiro uma fonte de tensão VI'. Vou inserir aqui. E aí, para achar o ZI, a gente vai fazer VI' sobre o I', que é a corrente gerada por essa tensão. E aí, para o I', é esse que se divide em dois ramos, nesse e nesse. Então, temos que o I', ele é VI' sobre esse IB, que vai ser o próprio VI sobre o RB, mais esse IB aqui. Mas a gente ainda não sabe quem é esse B. Então, a gente pode fazer a seguinte malha, que sai daqui, vem para cá, passa aqui e termina bem aqui. Nós vamos fazer essa seguinte malha. Então, nós temos que o VI menos RP vezes IB, bem aqui, menos, só que aqui, nós não temos só RE, nós temos em paralelo o R0, como a gente pode ver bem aqui. Como aqui C, o coletor está aterrado, e aqui nós temos o mesmo ponto, então eu posso simplesmente pegar esse resistor aqui e colocar bem aqui. E aí, agora, a nossa malha que a gente estava fazendo, ela vai passar pelo equivalente de R0 mais RE. Então, a gente volta aqui e R0 em paralelo com RE vezes IB beta mais 1, pois é a corrente que IB e beta mais 1 que se soma e vem para cá. Agora, nós isolando o IB, eu estou isolando menos IB, vai ficar RP, mais tudo isso daqui. Isolando IB, eu tenho VI' sobre RP, mais tudo isso daqui. Aí agora, isso tudo por quê? Porque eu queria encontrar IB em função de VI', porque aqui tudo está em função de VI' para eu poder, no final, cortar bem aqui. Então, eu tenho que meu I' vai ser, isolei VI' bem aqui.
No caso, aqui está faltando, o RE está em paralelo com R0, como já está corrigido aqui do lado. Então, isolando V', eu tenho 1 sobre B mais 1 sobre Rπ mais paralelo de R0 com RE vezes beta mais 1. E quando eu faço essa divisão, VI corta com VI, ficando apenas 1 sobre RB mais 1 sobre isso daqui tudo elevado a menos 1. Nós temos que, fazendo as contas, o paralelo de R0 com RE, nós temos todos esses valores, que dá 4,912 K ohms. Então, substituindo aqui os valores de RB que nós temos, RE também, substituindo tudo, elevando a menos 1, nós obtemos 236,076 K ohms. Então, resumindo, para a gente achar o B, o ZI, na letra B, nós precisamos sempre fazer a divisão V' sobre I'. E aí, o que a gente vai fazer? Nós vamos tentar sempre achar I' em função de V'. Então, a saída vai ser sempre essa. Aplica uma tensão V' e acha I' em função de V' para poder cortar. E agora, para resolver continuar o item B, precisamos resolver o Z0, que é a tensão de saída. Na tensão de saída, nós aplicamos um Z0 e aterramos VI. Então, agora, nós temos que VI vai ser 0, e a gente aplica um V0', que vai gerar uma corrente 0'. Agora, nós temos aqui fazemos a mesma coisa. Pegamos o I0' e colocamos em função de V0'. Então, quem vai ser o I0'? Nós temos a seguinte lei de Kirchhoff. O I0' vai ser, vamos pegar esse nome bem aqui. Vai ser a corrente que chega em beta e B, I0' aqui, com o IB que vem daqui, com o IR0 que vem daqui, e com o menos IRE que vem daqui. Então, nós temos IB mais beta IB, que vem da fonte de cima, aqui é IB, a soma desses dois, mais o I0', vai ser igual, mais o IR0, mais esse vai ser igual à soma das correntes que saem. A única corrente que sai é o IRE. Então, nós temos essa seguinte igualdade. E substituindo, nós sabemos que o meu IB, quem vai ser meu IB? Eu tenho que, aqui está aterrado. Então, IB vai ser 0 menos V0', que é a tensão que está bem aqui, sobre RP. Isso aqui vai ser menos V0' sobre RP. Então, a gente vem aqui e substitui. Aqui. Então, IB vai ser menos V0' sobre RP. E aqui eu já isolei e coloquei o beta mais 1. Mais I0, que é o que eu quero saber, menos o IR0. Quem é IR0? IR0 tá aqui. Então, fazer o idioma aqui. Eu vou ter que 0, pois aqui tá aterrado, 0 menos V0', que é a tensão que eu tenho bem aqui, sobre o R0. Isso aqui vai ser igual a IR0.
E da mesma forma, nós temos que o RE vai ser o V0' menos 0 sobre o RE. Isso aqui vai ser igual ao IRE. Voltando para cá, nós temos essa equação. Agora, isolando o I0, a gente passa essa daqui para o outro lado, passa essa daqui para o outro lado. Então, vai ficar V0' sobre RE, mais V0' sobre RP, vezes beta mais 1, mais V0 sobre R0. Então, isolando o V0' em todos, nós ficamos com esse arranjo. E agora, nós podemos substituir o I0' na nossa equação inicial, que é essa daqui. Substituindo, cortamos o V0 e temos que Z0 vai ser isso tudo elevado a menos 1. Substituindo os valores, nós temos conhecido RE 5,6K, R0 40K, RP 3,8K e beta mais 1, 121. Tudo isso elevado a menos 1 fica 31,2 ohms. E agora finalizamos o item B, que é o mesmo para você achar tanto ZI quanto Z0. Aqui, você faz o mesmo procedimento. Acha I0 em função de V0. Aqui, ó. A pergunta do nosso colega foi onde calculamos o RP. RP calculamos no item A, em que RP é igual a VT sobre IB. Nós temos o valor de IB e VT é 26 milho. Então, nós temos o valor de RP, certo? Continuando para o item C, que é o ganho de tensão e de corrente. Aqui, no ganho de tensão e de corrente, nós, no ganho de tensão, aplicamos o VI e medimos o V0. E, então, fazemos a divisão de V0 sobre VI. Então, nós temos que agora a gente aplica um VI e na nossa análise bem aqui, a gente está novamente aplicando um VI e agora precisa estar em função de V0. Então, a gente tem que podemos fazer a seguinte malha. Essa bem aqui, ó. Então, fazendo essa malha, a gente tem VI' menos IB vezes RP menos V0 igual a 0, certo? Voltando para a nossa equação, eu vou reescrever esta equação bem aqui. E agora eu isolo V0, que eu quero achar V0 em função de VI'. Então, eu tenho que V0 vai ser igual a VI' menos RPIB. Só que quem é o IB? Novamente, nós temos, só que nós já achamos o IB. O IB é esse bem aqui, ó. Então, IB, aqui, é o RE em paralelo com R0. E esse B é o mesmo IB que nós calculamos em ZI, pois estamos aplicando a mesma tensão VI. Então, a gente pega esse B de lá e substitui bem aqui. Então, aqui eu só vou ajeitar. E nós temos que, substituindo esse B bem aqui, vai ser VI' menos RP vezes isso daqui. E aí, V0 vai ser igual a VI, eu isolei VI aqui,
menos Rπ sobre tudo isso daqui. Então, nós temos que aqui em paralelo com R0. Aí, agora, basta eu pegar esse V0 aqui, que já está sobre, em função de V', e dividir bem aqui. Então, V0 vai ser V' vezes isso daqui, e aqui V' vezes tudo isso daqui. E aqui, novamente, sendo em paralelo com R0. Então, nós temos que corta esses dois, e o AV vai ser somente essa parte bem aqui. Então, vai ficar 1 sobre 1 menos Rπ sobre tudo isso daqui. R0. Então, AV vai ser substituindo os valores. Na verdade, aqui não é 5,6, é o paralelo. Hum, 4,912. Então, nós temos que nosso ganho de tensão é de 0,999. E agora, partindo para o ganho de corrente, nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos achar I0 em função de V0 e o I' em função de V', para que, como a gente já tem a divisão V0 sobre V', nós podemos colocar o ganho de corrente em função do ganho de tensão. Então, eu tenho que meu I0', ele vai ser simplesmente o menos V0 sobre o RE, como podemos ver bem aqui. I0' é menos, porque aqui vai ser 0 menos V0 sobre o RE. Então, esse é o I0', que está bem aqui. E agora, nós vamos atrás do I'. O I', por sua vez, ele vai ser esse bem aqui. Quem é ele novamente? Vai ser o IB mais o IB. Que nós, felizmente, já calculamos anteriormente. Cadê? Vem aqui. Exato. Em B nós temos V', já está bem aqui, em função de V'. Então, nós só puxamos. E temos que isso daqui. Então, pegamos o I0, colocamos aqui e dividimos por I'. E nós temos, já sabemos o valor de V0 sobre V', que é o ganho de tensão, menos o ganho de tensão, no caso. Então, aqui, ajeitando essa divisão, essa equação, vai ficar menos V0 sobre VI, sobre tudo isso, aqui, né, esse RE passa, tipo, multiplicando para cá, e que eu posso multiplicar aqui e aqui. Então, vai ficar RE sobre RB, mais RE sobre tudo isso daqui, tudo isso elevado a menos 1, porque está debaixo no denominador da fração. Então, aqui, nós temos que vai ser, o A é 0,99, vai ficar menos isso daqui, que é o nosso ganho de tensão, isso daqui é o nosso AV, vai ficar menos AV vezes essa equação aqui das resistências, que o resultado vai dar menos, porque aqui tem um menos, disso daqui, vezes isso daqui, vai dar aproximadamente menos 41,9, que provavelmente quando aqui for um 9, como ajeitamos anteriormente, vai ficar menos 42.
Então, esse é o nosso ganho de corrente. E agora, no item D, ele pergunta qual será a tensão de saída se uma carga RL for conectada na saída com uma tensão de entrada de 10 mV com impedância de 1K. Como é que desenhamos isso? Isso terá o seguinte desenho. Nós temos a nossa tensão de entrada com sua impedância. Aqui nós temos a nossa impedância de entrada do nosso circuito. Aqui nós temos a nova tensão, que vai ser o ganho que a gente teve, que vai ser o VI vezes o nosso ganho. Aqui, nossa impedância de saída, e agora eu conectei um RL. Então, para calcular esse V0, que é a tensão sobre RL, é simplesmente um divisor de tensão. Então, nós temos que o V0, bem aqui, vai ser igual a o VI vezes o AV, vezes o RL sobre Z0 mais RL. O divisor de tensão, bem aqui. É esse vezes esse sobre a soma desses dois. Só que quem é VI? VI é a tensão sobre a impedância de entrada, que é novamente um divisor de tensão. Então, nós temos que VI é igual a VIN vezes o ZI sobre a nossa impedância de entrada mais ZI. E simplesmente substituímos esse VI aqui, bem aqui. Então, novamente, nós temos que o VI é esse divisor de tensão. E nós temos que o V0 é esse divisor de tensão. Substituindo esse VI aqui, já substitui bem aqui, nós temos que o V0 vai ser igual a, substituindo os valores, nós temos que nosso VIN é 10 miliampere, 10 milivolts, nosso ZI é o ZI que achamos no item B da questão, nosso Z' é de 1K, ZI, mesmo ZI, RL, que ele deu, e o Z0 é o que achamos no item B da nossa questão. E agora, nós fazendo essa conta, achamos o valor de V0, que é 9,85 milho. É a nossa nova tensão de saída. Com isso, finalizamos a questão 2 da prova de 2019. E ela foi bem cumprida, bem difícil, mais difícil do que a questão 2 de 2022, por isso que eu resolvi trazer ela ao invés da de 2022. O resto agora seguirá a resolução da prova de 2022. Partindo para a terceira questão. A terceira questão pede desenhe e dimensione o circuito de acionamento de um relé de 15 volts, comandado através de um microcontrolador de 5 volts para operar uma ampla faixa de temperaturas, em que temos que beta é igual a 100 e a resistência da bobina do relé é de 500 ohms. Então, nós temos isso daqui segundo o enunciado. Um relé de 15 volts, controlado por um microcontrolador de 5 volts, operando em uma ampla faixa de temperatura com beta de 100 e uma resistência de 500. Então, nós vamos ter o seguinte circuito. Um controlador de 5 volts. Nós precisamos descobrir o valor desse resistor. Aqui nós temos o relé. Então, aqui é a resistência do relé. E aí, fazendo simplesmente a malha de baixo, nós temos aqui que isso daqui é IB e aqui é IC. Pronto. Então, fazendo essa malha aqui de baixo, nós temos 5 menos essa tensão aqui, que é RB vezes IB, menos a tensão VBE, que é 0,7. Então, nós temos 5 menos
a tensão no resistor RB menos 0,7 é igual a zero. Então, com isso, eu tenho que o RB é 5 menos 0,7 sobre B. Só que não temos o valor de B. Para isso, nós vamos usar a seguinte malha. Essa, descendo aqui, descendo aqui. Em que temos que o nosso VCE vai ser de 0,2, pois estamos operando na região de saturação. Então, o nosso VCE de saturação vai ser igual a 0,2 volts. Então, nós temos que 15 menos a tensão sobre esse resistor, que é IC vezes 500, menos o VCE tem que ser igual a zero. Só que, quem é IC? Porque aqui nós temos um probleminha. Inicialmente, o nosso beta era de 100. Porém, como não estamos fazendo os cálculos na região ativa de operação, nós não podemos usar esse beta igual a 100. Nós estamos operando na região de saturação. Para isso, a gente vai fazer um B forçado, que é esse bem aqui, e esse B forçado vai ser o nosso beta dividido para 10. Então, nós temos que o nosso novo beta vai ser de 10. Assim, nós sabemos que o nosso IC é igual a beta e B. Só que agora é o nosso beta forçado. E agora podemos substituir nessa equação bem aqui. Isso daqui é IC. Então, isolando o IB, nós temos 15 menos VCE, que é 0,2, divididos para 500 vezes o BF, o beta forçado. O beta forçado é o nosso 10. Fazendo as contas, obtemos IB igual a 2,96 miliampere. E agora, podemos pegar o valor de IB e substituir bem aqui para achar o valor de RB. Certo? No caso, a pergunta, o comentário do colega foi que nós usamos esse beta forçado porque na questão ele fala que precisa ser numa ampla faixa de temperatura. E numa ampla faixa de temperatura, o nosso beta ele vai ser significativamente menor, 10 vezes menor. Tudo bem? Então, com isso, substituindo o valor de IB bem aqui, nós temos que o RB vai ser 4,3 dividido pelo IB, que vai ser 1,45K. Então, acabamos de dimensionar o relé. Então, nós devemos colocar um resistor de 1,45K bem aqui para ativar o relé com 15 volts. E isso foi a questão 3 de 2022. Partindo para a questão 4, nós temos o seguinte enunciado. Para a figura 4, que é essa daqui, deseja-se traçar a forma de onda de tensão sobre o capacitor C1, esse capacitor aqui. Considerar que o VC1 de 0 é igual a mais 12, como temos bem aqui, e que o tempo que Vin permanece em 5 volts seja igual a 1 milissegundos, ou seja, enquanto em T é menor que 1 milissegundo, Vin permanece em 5 volts, e o período de sinal seja 2 milissegundos. Então, nós temos que aqui vai ser 1 milissegundo, e aqui vai ser 2 milissegundos. Então, agora partimos para a resolução. Primeiro, analisando a malha 1, nós temos 15 menos a tensão que cai aqui, que é R1 vezes I1,
menos 0,7 igual a zero, como temos bem aqui. Isolando I1, nós temos que 15 menos 0,7 dividido pelo R1, que é dado. Então, I1 vai ser igual a 2,15 milha. Partindo para a segunda malha, nós temos que VI menos 0,7 menos a tensão que cai bem aqui, que é R2 vezes o I2. Então, nós temos VI menos 0,7 menos I2 vezes R2 igual a zero. Só que aqui ele dá uma série de valores em que nós temos dois intervalos de tempo. Temos para o tempo t menor que 1 e t maior que 1. Então, para o t menor que 1 milissegundo, nós temos que a tensão VI vai ser igual a 5. Então, substituindo VI igual a 5, nós encontramos o I2 em 4,2 milha. E para VI igual a zero, se nós temos uma tensão zero aqui, nós não temos corrente. Então, como a corrente que passa aqui, ela é aqui sendo IB, aqui é IB beta mais 1. Se não temos IB, se IB é zero, então não temos corrente passando bem aqui. Então, para VI igual a zero, I2 é igual a zero. Agora, vamos partir para o que a questão quer, que é traçar a forma de onda sobre o capacitor C1. Então, aqui, nós vamos considerar que o IC vai ser igual ao IE. O que significa isso? Então, nós temos que a corrente no coletor aqui vai ser igual à corrente do emissor. Então, como aqui antes, na malha 1, tínhamos que passava I1, aqui continuará passando I1, pois a corrente de base ela é significativamente menor. Então, podemos fazer essa aproximação. Da mesma forma, bem aqui. Então, nós temos que a corrente que passa aqui é I2. E aí, aproximando IC igual a IE, nós temos que essa corrente também será I2. E agora podemos analisar esse nó. Nós temos que a corrente que passará no capacitor vai ser igual a I1 menos I2. Então, nós temos que a soma das correntes que chegam, I1, vai ser igual à soma das correntes que saem, IC mais I2. Isolando IC, vai ser I1 menos I2. E agora, como nós temos dois valores para I2, nós precisamos calcular novamente o IC em função de T menor que 1 milha e T maior que 1 milha. Então, para T menor que 1 milha, nós temos 4,3 em I2. Então, eu tenho que a minha corrente, ela vai ser 2,15 menos 4,3. E para T menor que 1 milissegundo, maior que 1 milissegundo, como a nossa corrente em 2 é 0, e C é simplesmente I1, que é 2,15 miliampere. Só que nós sabemos, conhecimentos passados, que a corrente que passa no capacitor é C dV dt. E agora nós vamos fazer justamente isso. Atenção, vamos integrar dos dois lados. Então, nós temos que a tensão do capacitor é 1 sobre C, a integral da corrente. E aqui nós temos que vai ser mais a condição inicial, que nossa condição inicial foi dada no enunciado, é de 12 volts. Então, nós temos aqui de 0 a T. Nós precisamos nos atentar que nós temos o capacitor foi dado, 330 nano, e primeiro nós fazemos de 0 a 1, que de 0 até 1, e de 1 até 2. Mas por que 2? Porque é onde o nosso período acaba. Ele acaba em 2 milissegundos. Então, nós fazemos a integral de 1 milli até 2 milli.
E nós temos que essa integral, ela vai ser substituindo IC de dt de 1 milho, que é menos 2,15 milho vezes 1 milho. E aqui, a integral de IC dt é o próprio 2,15 milho vezes 1 milho. E aí, aqui corta, fica o próprio 12 volts. Mas a nossa atenção, ela deve ser voltada para cá. Fazendo simplesmente essa integral aqui, nós temos que VC de T vai ser 1 sobre C de IC, vezes o T, mais o VC0. E aqui nós temos novamente as mesmas situações. Nós temos que o VC de T vai ser 1 sobre C, aqui está elevado a menos 1, vezes o IC, que é menos 2,15, vezes 10 a menos 3, pois é milho, vezes o tempo aqui, que é 1 milho, mais 12. Então, aqui, fazendo essa conta, encontramos 5,48 volts, que é a tensão que está no momento T igual a 1 milissegundo, ou seja, é a tensão que nós temos exatamente bem aqui. A tensão que nós temos aqui é 5,48. Então, para fazer o gráfico, basta fazer uma linha do 12, que é o que nós tínhamos inicialmente, até o 5,48. Agora, precisamos descobrir o VC no T igual a 2 milissegundos, que vai ser o VC aqui, a integral aqui nesse intervalo, que novamente eu substituo por 1 milissegundo, pois é nesse intervalo, só que o meu V0 não é mais 12. Meu V0 é o V anterior. O V anterior, ele é o próprio VC de T que encontramos anteriormente. Então, essa soma aqui, dessa parte, mais o que a gente encontrou anteriormente, dá o próprio 12 volts. Que nós voltamos para a estaca inicial, que foi exatamente onde a gente chegou quando fizemos a integral direto. Então, simplesmente, outra reta indo até 12 volts. E com isso, finalizamos a questão 4 de 2022. Alguma dúvida? Então, partindo para a questão 5, ela apresenta esse circuito e pede o máximo valor de RS para garantir a regulação na saída. Então, nós podemos fazer essa malha aqui e depois analisar esse nó. Fazendo, ela dá, a questão também dá os seguintes dados: beta igual a 50, nossa V de entrada entre 22 e 28, e nosso IZ mínimo, que é o mínimo que deve para operar o nosso diodo Zener, é de 1 mA. Nós temos que, fazendo essa malha, 15 menos VBE, que é 0,7, pois aqui é um diodo, menos o VE. Quem é VE? É a tensão que está bem aqui. Isso aqui é VE, que é a queda de tensão nesse resistor RL. Então, nós temos que o VE vai ser 15 menos 0,7, que é 14,3. Mas nós sabemos que aqui passa IB, beta mais 1. Então, nós podemos fazer a multiplicação da corrente que passa pelo resistor para ter essa queda de tensão VE. Então, IB, beta mais 1 vezes RL. E assim, nós temos beta e temos RL, podemos isolar IB e achar.
Então, fazendo as contas, nós temos que B vai ser igual a 2,28 miliampere. Então, nós temos que esse B aqui é esse IB bem aqui. Aí, agora, analisando esse nó, nós sabemos que a soma das correntes que chegam é igual à soma das correntes que saem. Então, eu tenho que IRS vai ser igual a IB mais IZ. Então, IRS vai ser igual a IB mais IZ. Só que eu sei que o meu IRS é simplesmente essa tensão de entrada menos 15 volts sobre o RS, como temos bem aqui. E isso, novamente, vai ser igual a IB mais o IZ. E por que está IZ mínimo? Pois nós queremos o nosso RS máximo. Então, o IZ deve ser mínimo. Aqui, nós isolando o RS passando para esse lado, passamos isso daqui para baixo, nós temos que RS vai ser igual a VI menos VZ sobre IB mais IZ mínimo. E para manter a regulação na saída, que é o que a questão pede, e o valor máximo de RS, agora surge a dúvida. Quem eu vou colocar aqui, 22 ou 28, para garantir meu valor máximo de RS? E aqui a gente usa o VI igual a 22. Porque o VI igual a 22 vai garantir uma resistência maior. Porque a minha corrente não muda. Então, nós temos que o RS vai ser igual a 22 menos 15 sobre o IB mais o IZ mínimo. IB calculamos anteriormente. O IZ mínimo nós temos bem aqui. Então, eu tenho que o RS igual a 7 sobre 3,8, e o RS vai ser igual a 1,84K. E aqui, nossa resposta é simplesmente que o RS tem que ser menor que 1,84K, pois VI tem que ser menor que 22 volts. Então, nós precisamos que o nosso RS deve ser menor que 1,84K para manter a regulação na saída. Mas e se na prova ele pede uma faixa de valores, ele não pede o valor máximo? O que a gente coloca? Nós vamos calcular o máximo, que é esse, e o mínimo, a faixa de valores vai ser 0 maior que RS, menor que 1,84K. Sendo que RS não pode ser 0, senão queimaria o nosso diodo, pois aqui passaria uma corrente muito alta que queimaria o nosso diodo Z. Então, se ele pedisse para uma faixa de valores de RS, nós teríamos que seria entre 0 e o nosso valor máximo, que é 1,84K ohms. Alguma dúvida? Então, pessoal, essa foi a resolução das 4 questões aí da prova. Não resolvi a primeira, porque é a questão teórica, então todas as questões de cálculo da prova estão resolvidas. Obrigada pela atenção e qualquer dúvida, só mandar.